Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rebeca, sou psicóloga e hoje, mais uma segunda de conversa, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, né? Esse mal aí que tá assolando tanta gente nesse período e a gente precisa esclarecer algumas coisas, algumas questões importantes como os sintomas, como lidar e também para saber se está acontecendo realmente da pessoa ter o transtorno de ansiedade ou se é ansiedade comum a todos nós, né? Ansiedade é uma emoção, é uma sensação natural que todos nós temos. O transtorno de ansiedade é diferente. Aí ele só se caracteriza se você estiver sentindo tudo por pelo menos 6 meses. Se você sente todos os sintomas que a gente vai falar aqui daqui a pouco, por pelo menos está se prolongando, já faz 6 meses, aí tudo bem, se caracteriza um transtorno, né? A pessoa está transtornada, já está na área de patologia mental, né? Mas, por enquanto, essa ansiedade que todos nós estamos sentindo agora, nesse período de quarentena, é até comum e é natural, porque é uma situação diferente, é uma situação difícil, onde a gente tem que se acostumar com a nova rotina de vida. E são muitas diferenças, né? A gente tem que se readaptar a tudo e foi tudo muito repentino. Então é normal, é natural que a gente fique um pouquinho ansioso. Mas o transtorno é diferente. Então vamos lá, se perceber, né? Vamos pensar o que é que está acontecendo com a gente. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os sintomas para a gente entender melhor o que é que acontece quando a gente está com transtorno de ansiedade, tá? Vamos começar aqui. O primeiro sintoma mais comum é angústia, né? Aquela tristeza ali que você não sabe bem porquê, mas você está o tempo todo se sentindo angustiado. É muito comum um transtorno de ansiedade. Lembrando que nem todo mundo tem todos os sintomas não, tá? Tem pessoas que têm alguns, pessoas que têm outros. Não é preciso ter todos para caracterizar o transtorno em si não, tá bom? Outro sintoma, irritação. Você tá sem aguentar nada. Você tá muito impaciente, irritado, né? Explodindo por qualquer coisinha. Esse é mais um sintoma. Agitação é outro. Seu corpo não para, você não consegue se concentrar. Você tá se sentindo o tempo todo agitado sem nenhum motivo, né? Mais uma vez, porque a ansiedade, naturalmente, a gente não tem muita razão de estar sentindo aquelas coisas. É isso que é o transtorno. É isso que ele faz, né? Nervosismo. Você está o tempo todo apreensivo. Parece que você tem algo muito importante para fazer. Alguma coisa séria para dar conta. Então, nervosismo também é outro sintoma. Pensamentos pessimistas e catastróficos. É aquela coisa, você acha que tudo de ruim vai acontecer com você, né? E você acha também que você é tudo de ruim, né? A gente tem a tendência a se inferiorizar demais quando estamos com transtorno de ansiedade, tá? Os pensamentos são os mais negativos possíveis. Vontade de fugir de uma determinada situação. A gente não aguenta vivenciar, experienciar aquilo ali, porque é uma coisa muito grande pra gente, a gente tem a tendência de sair correndo. A gente dá uma desculpa e vai embora e não faz aquilo lá, né? Determinada situação que mexe com você. Então, a fuga é outro sintoma. Preocupação excessiva sem real motivo aparente, né? Não tem razão, mas você tá o tempo todo preocupado com o que você nem sabe o que é. Outro sintoma. Tremores. Constantemente você percebe a mão tremendo, né? Você tá lá desestabilizado, sem estar acontecendo nada demais. De repente você olha, sua mão tá tremendo. Como se você tivesse acabado não sei, presenciar um acidente, alguma coisa assim, muito forte, muito chocante. Tremor também é uma coisa que angustia pra caramba. Taquicardia, né? Você sente o coração acelerado o tempo inteiro. Falta de ar, né, que é muito comum. Inclusive, tinha muita gente confundindo o transtorno de ansiedade com o Covid, por sentir falta de ar, por sentir a dor no peito, né? Mas a ansiedade também causa isso, tá?
falta de ar. E é sério, a pessoa tem a sensação de morte mesmo. É bem grave. Eu tive pacientes, por exemplo, que pensavam que estavam com problema cardíaco, de tão forte que sentiam. Mas era ansiedade. Sudorese. A pessoa tá ali o tempo todo suando. Se era mulher, a mulher às vezes acha que, ai meu Deus, já tô na menopausa, o que é que tá acontecendo comigo? Eu tô suando direto, eu tô nervosa, irritada, porque também são sintomas da menopausa, né? Mas não, era só ansiedade. Então, sudorese é mais um sintoma, tá? Então, assim, a gente tem todos esses sintomas aqui, que a gente acabou de falar. Eu tenho certeza que tem alguém aí se identificando, né? Ah, eu sinto isso, ah, eu sinto aquilo. É verdade. E agora lembra do que eu falei no começo. Só se caracteriza transtorno de ansiedade se esses sintomas estiverem acontecendo por pelo menos 6 meses, tá? Se não estava acontecendo isso e começou a acontecer agora, nessa situação de quarentena, a gente tem um motivo, né? Essa quarentena tá mexendo com todo mundo. Então, ainda não se caracterizou o transtorno, tá? É só a questão da ansiedade natural mesmo que todos nós temos. Uma curiosidade minha, gente, vocês sabiam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Incrível, né? Pois nós somos. Nós somos os brasileiros mais ansiosos do mundo. É triste, né? Mas é uma realidade, viu? Já é comprovado. Bom, o que mais pesa quando a pessoa está com um transtorno de ansiedade são os pensamentos negativos, né? Os pensamentos disfuncionais, que a gente chama. São os ruminativos, que fica naquela ruminância lá, ele vai e volta o tempo inteiro e não para. É como a vaca, né? Que fica lá ruminando o tempo todo, ele fica lá martelando, martelando na nossa mente. Então, esses pensamentos incomodam demais. Primeiro porque eles amplificam o sofrimento, né? Porque o pensamento não é real, na verdade. E quanto mais a gente pensa, como é um ciclo, ele vai e volta, ele quando volta, volta pior. Então você fica naquela angústia o tempo todo e aí vai ampliando o seu sofrimento, que na verdade era bem pequenininho inicialmente e agora você já vê com uma coisa muito gigante. É isso que acontece. Outra coisa, desencadeia ou aumenta o processo inflamatório no seu corpo. Sabe por quê? Porque aumenta o nível de estresse e aí o hormônio cortisol vai aumentar também, aí vai começar a inflamar o seu corpo, entende? É por isso que é mais problema, né? E outra coisa, há uma desconexão da realidade. Na verdade, quando a gente fica pensando muita coisa negativa, a maioria delas não está acontecendo de verdade, então você meio que se desconecta da realidade. Você não está prestando atenção, o seu foco não está, na verdade, no que acontece na sua vida, em relação à sua pessoa, enfim, em relação a tudo. Você está ali focado só no que aquele pensamento ruminativo disfuncional está dizendo para você. Então, essa é uma questão muito séria. E a gente vai aprender já já como é que a gente pode melhorar essa questão do pensamento ruminativo, tá? Como é que a gente faz para sair disso aí, de uma maneira mais tranquila. Então, vamos lá. Eu falei aqui rapidamente, né, sobre o transtorno, porque na verdade, meus irmãos, tem muita coisa para ser falada sobre ansiedade. Mas como eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, né, os vídeos que a gente tá fazendo de conversa durante a semana, na segunda-feira, tem sido mais curtinho, até para ficar melhor para vocês assistirem, a gente deu uma resumida muito boa aqui. Mas eu tô tentando falar os pontos principais para vocês. Então a gente vai falar agora como é que a gente pode lidar com toda aquela sintomática que eu falei aqui. Então, a primeira coisa que eu falei, acho que no primeiro vídeo, que é a respiração diafragmática, que é a respiração consciente. Ela é extremamente importante que você faça, que você pratique todos os dias, até que vire um hábito. Ela funciona da seguinte maneira: você vai inspirar, né? Você vai puxar o ar todo pelo nariz até encher o seu diafragma. Enche, deixa a barriga bem inchadinha, segura 2 segundinhos e depois solta pela boca bem devagar. E aí você repete novamente. Puxa, enche, segura um pouco e começa a soltar bem devagarzinho em 6 segundos mais ou menos. E aí você repete essa respiração o dia inteiro. Quantas vezes você achar necessário, de manhã, à tarde, à noite, até que isso vire um hábito. Sabe por quê?
Porque quando você estiver no meio de uma crise de ansiedade, vai ser muito mais fácil de você lembrar de fazer a respiração diafragmática e o seu corpo já vai responder automaticamente quando você fizer. Esse tipo de respiração leva a mensagem para o seu cérebro que você não está correndo perigo, que está tudo legal, e aí o seu corpo vai parar de ficar agitado, né? Aquele tremor, aquela suadeira, aquela angústia, vontade de chorar, tudo aquilo vai desaparecer, entende? Então repitam essa respiração constantemente, que vocês vão sentir muita diferença. Todo mundo que faz isso na clínica sente a diferença, funciona de verdade. Não acho que é uma coisa tão simples assim, que não vai ajudar no transtorno que você tem aí, né, quando tá na crise. Mas é uma coisa simples e graças a Deus que é simples, mas que ajuda bastante, tá bom? Então a primeira coisa que eu indico para vocês é a respiração diafragmática. A segunda coisa, praticar o grounding. Grounding é uma técnica também para combater a ansiedade. Ela funciona da seguinte maneira, muito simples, bem fácil. Você vai escolher algo que esteja no seu ambiente lá, no meio da crise de ansiedade. Você vai escolher algo que esteja no seu ambiente para pensar nos detalhes dessa coisa. Entende? Se eu estou no meu quarto, tendo uma crise de ansiedade, chorando, com falta de ar, o coração está muito acelerado, eu vou procurar olhar alguma coisa. O que é que está mais perto? Um exemplo, meu guarda-roupa. Eu vou olhar que cor ele é, qual é o tamanho dele, quantas gavetas ele tem, quantas portas ele tem. Aí a gente começa a pensar nos detalhes. Isso vai tirar o nosso foco daquilo ali, de tudo de ruim que a gente está sentindo, para focar em outra coisa. Então vai ajudar também, entende? Aí você pode aliar as duas técnicas, o grounding e a técnica de respiração diafragmática. São as primeiras coisas que você tem que lembrar de fazer no meio de uma crise de ansiedade. Não esqueça disso, é muito importante. Outra coisa, agora a gente vai mais para o campo do pensamento, né? A gente vai começar a perceber o pensamento. Como é perceber o pensamento, Rebeca? É porque é o seguinte, quando a gente tá numa angústia, naquela agonia, naquela agitação, a gente nem sabe por que a gente tá sofrendo tanto, a gente não sabe nem discernir o que é que está acontecendo na nossa cabeça, né? A gente pode até lembrar do DSPA, que é a síndrome de pensamento acelerado. Tem tantos que a gente não consegue focar. O que é que está me fazendo sentir assim? Será que foi aquele convite que eu recebi, que eu morro de medo de fazer aquela coisa lá, né? Será que eu estou pensando o tempo todo que os meus pais vão morrer, que eles vão ter uma doença, que eles vão ter Covid, né? E é esse pensamento que está me fazendo ter crise de ansiedade. Então, você vai perceber o pensamento primeiro para poder identificar o que é que está acontecendo de verdade. O que é que está te levando a ter a crise de ansiedade. Entendeu? A gente percebe o pensamento meditando. Na verdade, meditar é perceber. Então, quando a gente para um pouco, tem gente que acha que meditação é você ficar lá, meio que alienado, mas não tem nada a ver. Meditação é focar. Você vai perceber o seu pensamento. Você vai parar para entender o que é que está acontecendo, tá? Perceber o pensamento primeiro. Outra coisa, desgrudar, né? Como é que eu vou desgrudar dos meus pensamentos, Rebeca? Quem consegue tirar da cabeça? O que é que a gente pode fazer? Uma coisa prática e simples. Pega um papel, começa a escrever aquele pensamento lá que você percebeu, que é ele que está sendo o vilão, que está te fazendo ter a crise de ansiedade. Aí você vai, anota o pensamento bem direitinho, e aí você já sente que deu uma distância, sabe? É como se ele saísse e você jogasse ele lá no papel. É um distanciamento que cria, até na prática, né? É como se você estivesse tirando ele da sua cabeça, da sua mente. Então, escreva o seu pensamento. Isso vai fazer você desgrudar, tá? Depois, você vai repetir duas frases que eu gosto muito, eu até anotei aqui para não esquecer. Primeira coisa, eu não sou aquilo que eu penso. Você vai repetir isso para você mesma. Eu não sou aquilo que eu penso, tá? A segunda coisa é eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Porque a gente vai lembrar do que a gente falou antes. Já que a gente sabe que o pensamento é negativo e disfuncional, eu não posso acreditar nele, porque ele é sempre negativo. E não é possível que a minha realidade seja sempre negativa. Então, geralmente, há um distanciamento da realidade justamente por não ser verdade. Então, já sabendo disso, eu não vou acreditar no que a minha cabeça está me dizendo.
Entenderam? Então vocês repitam essa frase que vai ajudar muito vocês. Eu não sou aquilo que eu penso, eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Essas duas frases. Outra coisa, você vai abandonar o pensamento. Essa é a parte um pouco mais complicada, porque como é que se abandona o pensamento? É simples, é uma tomada de decisão, sabe? Aí você diz, mas Rebeca, é muito difícil tomar essa decisão assim, é muito fácil falar, né? Tipo, você vai, vou abandonar esse pensamento, não vou pensar mais, mas ele sempre vem. Mas aí antes disso, você já praticou aquilo tudo lá que eu falei antes, principalmente a respiração e a técnica do grounding. Então, quando você for abandonar o pensamento, que tomar essa decisão vai ser muito mais fácil. Então você vai lá e decide, não vou mais pensar nisso. Vou fazer o quê? Vou redirecionar, né? Que é logo em seguida aí pra gente fazer, praticar, a gente vai redirecionar. Quando a gente estiver sendo sufocado por aquele pensamento ruim, a gente vai substituir ele não por outro pensamento, porque vai formar um ciclo vicioso. Você vai substituir esse pensamento por uma atividade prazerosa com outra pessoa. Alguém que você gosta, você chama, não sei, pra jogar, você chama pra fazer alguma coisa, uma caminhada, sabe? Fazer alguma coisa na prática, se movimentando, que te ajude a esquecer aquele pensamento. Eu não indicaria chamar outra pessoa pra conversar, não, porque na verdade isso aí termina quase que sendo uma ruminação a dois, né? Um tem pensamento ruminativo de um lado, o outro tem do outro, e vocês começam a debater, e aí daqui vira né? Uma redação, vamos dizer assim, de terror, cada um escrevendo o que tá pior. Então, não façam isso. Conversar é sempre bom, mas quando a gente tá no meio de uma crise de ansiedade, não vai funcionar muito, sabe? Parar para conversar sobre isso no momento. O que vai funcionar é você levantar e substituir o seu pensamento negativo por uma coisa prática, prazerosa para você, tá bom? Outra questão, gente, não fuja, tá? A gente vai ter que evitar a fuga. O que é que acontece? Quando a gente é convidado, por exemplo, a fazer algo que nos deixa muito nervosos, a gente tem a tendência a sair correndo, a gente dá uma desculpa e a gente não faz aquilo. Por exemplo, num dia de prova, que você está muito nervoso, muito ansioso para fazer a prova, aí você vai e dá aquela velha desculpa, diz que tá doente e vai fazer a segunda chamada. E você não faz a prova naquele dia que estava certinho para você fazer. Isso é uma coisa que está fora do seu controle? Não. Está dentro do seu controle. O que é que você pode fazer para enfrentar isso, para confrontar isso? Você pode estudar, né? Geralmente a ansiedade, os sintomas são tão doloridos que a gente tem a tendência mesmo de sair correndo, porque é difícil enfrentar eles. Mas na verdade a gente sofre na maioria das vezes por coisas que estão fora do nosso controle e tem algumas coisas que estão no nosso controle, mas a gente não consegue enxergar por causa da dor que a gente está passando naquele momento. Então a gente precisa ter muito discernimento para entender o que é que a gente pode mudar e o que é que a gente não pode. É por isso que é importante perceber o pensamento. A gente tem que entender o que é que eu posso fazer, o que é que está me deixando desesperado. É o dia da prova. O que é que eu posso fazer para me ajudar? Eu vou estudar tudo que eu puder estudar, no tempo que eu puder estudar, para fazer uma boa prova. Isso está no meu controle, porque eu já vou preparada para fazer aquilo, né? E aí eu vou executar a minha respiração diafragmática, vou colocar tudo no papel que está me angustiando e eu vou conseguir fazer uma boa prova. O que é que está fora do meu controle? Quarentena, coronavírus, isso está fora do meu controle, porque eu preciso aqui ficar esperando as autoridades lá verem quando é o melhor momento para que a minha vida possa voltar um pouco a ser mais normal como ela era antes. Isso está fora do meu controle, eu preciso esperar o tempo necessário para as coisas voltarem ao normal, né? Então, a gente precisa perceber o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode fazer, tá? Mas o importante é que você não fuja. Não fuja. Quando acontecer alguma coisa que te deixa muito ansioso, que você não aguenta de tanta angústia e nervosismo, você enfrenta. Tudo que a sua mente estiver dizendo para você fazer, você faz o contrário. Por exemplo, sua mente está pedindo para você gritar, para você ser bem grosso com alguém, né, em alguma situação. E aí você vai lutar contra isso, você vai falar baixo, você vai falar de uma forma branda,
Você vai falar de uma forma acolhedora e aí você vai ensinar o seu cérebro que aquela maneira lá de antes não é útil para você. Entende? É a mesma coisa da prova. Se você fugir, você vai condicionar o seu cérebro a sempre estar escapando de situações. E na verdade, vai causar uma sensação de alívio, porque você não teve que passar por aquilo. Você vai ter um certo alívio, mas vai fazer com que você se desconecte da realidade, porque você é do mundo, porque você vai estar sempre no seu mundinho, fugindo daquelas coisas que deixam você ansioso e você não vai progredir em nada na sua vida. Então, o melhor a fazer é você enfrentar, né? Se prepara, se imune lá com todas as técnicas que a gente está falando aqui e vai lá fazer, enfrenta. Então, não fuja, tá bom? Enfrente. Outra coisa que a gente pode fazer, que é mais simples, praticar atividade física. E as aeróbicas são melhores, né? Causam mais efeito. Eu não estou dizendo para ninguém ir para academia, puxar ferro, fazer musculação. Muita gente não gosta. E na verdade, o que ajuda mais são as atividades aeróbicas mesmo, sabe? Por exemplo, a caminhada 3 vezes na semana durante 30 minutinhos só. Ao longo de 16 semanas, ela vai fazer o mesmo efeito da medicação sertralina, que o pessoal usa para ansiedade, para pânico. Então, você vê como é importante praticar atividade física. Ela tem o mesmo efeito no seu corpo, como se você estivesse tomando uma medicação para controlar a ansiedade. Só basta você caminhar 30 minutinhos, 3 vezes na semana, que você já vai começar a sentir uma melhora. Atividade física é maravilhoso, gente, para o corpo, no físico, né, em geral, e para sua mente. Então, pratique atividade física. No consultório eu sempre digo, não adianta a gente tratar a ansiedade, o transtorno de ansiedade, usar todas as técnicas e a pessoa não fazer nada em casa, a pessoa ficar parado, ficar lá jogado no sofá, ou então viver uma vida só de trabalho, sabe? Muito pouco tempo com a família e não praticar atividade física. Ela, na verdade, não está fazendo nada, o tratamento não vai dar certo. Então, eu sempre falo uma série de coisas para que ela faça, para que a gente cuide direitinho. Inclusive, indico que vá no médico, num clínico, para fazer um check-up, para a gente entender se tem alguma coisa na tireoide que está influenciando, se tem alguma coisa, algum problema cardiológico que está influenciando. A gente precisa saber, primeiro, se está tudo bem com o nosso corpo, se ele não está influenciando a nossa mente também, para a gente poder começar um tratamento, né? Então, pratiquem atividade física, tá? Outra coisa, cuidar da alimentação. É muito importante, minha gente. A gente come muito mal, na verdade. Então, tudo que vocês puderem fazer para se alimentar da maneira mais saudável possível, façam, tá? Principalmente ingerindo probióticos, né? Eu anotei aqui algumas coisas para dizer para vocês. No chocolate amargo, né, tem muito probiótico. O alho, o picles, o iogurte, azeitonas verdes. E aí vocês podem pesquisar mais um pouquinho e ver os alimentos que são ricos em probióticos. Porque já tem estudos recentes que falam da ligação do intestino com o nosso cérebro. Se um não vai bem, o cérebro também não vai. Então, a gente tem que cuidar das duas coisas direitinho. Cuide do seu intestino. Ele faz muito mais coisas no seu corpo e na sua mente do que você pode imaginar. Então, cuide da sua alimentação. Procure ingerir mais frutas, mais verduras, mais sucos. Tenta cortar refrigerante, frituras, né? Café em excesso. Tudo isso a gente tem que ficar muito ligado. E dar prioridade também aos verdes escuros, né? Brócolis, couve, espinafre. Tudo isso a gente tem que ingerir, né? Colocar na nossa alimentação, tá? Mudar os hábitos. Isso ajuda muito com a ansiedade. E outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é o sono. O sono também ajuda muito, né? Uma boa hora de sono. Chegou as noites escuras, 18 horas, você já começa a incentivar o seu corpo, que já está pertinho da hora dele descansar. Então você já vai, 18 horas, você já começa a desacelerar. Quem pode, né? Quem estuda à noite é um problema, mas quem puder fazer isso, chegou as horas escuras, 18 horas, você já começa, desacelera, aí vai apagando a luz de casa, ameniza o volume da televisão, né? Diminui o volume da televisão, sabe? Deixa o celular mais longe, para no máximo 23 horas você já tá dormindo. Aí você conta 7 ou 8 horas
de sono por noite, tá? Você tem que dormir essa quantidade mesmo. Tem muita gente que acha que não, porque dorme pouquinho, dorme 5 horas, 4 horas e se sente bem, mas mais tarde ele pode sofrer as consequências disso, tá bom? Porque não faz bem para ninguém. A gente tem que dormir realmente muito bem para poder descansar, para poder renovar as energias. E é no tempo que a gente tá dormindo que o cortisol abaixa, aquele hormônio, sabe, do estresse que inflama o nosso corpo, ele só baixa quando a gente dorme. Então, quanto mais tempo dormindo, melhor, sabe? Para ele poder, no momento que a gente acordar, ele funciona como um estímulo também. Quando a gente acorda é o que faz a gente tomar café, é o que faz a gente fazer atividade física e trabalhar, é o cortisol que faz isso. Ele só fica ruim quando ele tá ali ativo na hora errada, que é justamente durante a noite, o horário que você devia estar dormindo. Então, gente, é tudo isso, né? Eu sei que são muitas coisas pra gente dar conta, são muitas coisas pra gente prestar atenção, mas esse vídeo aqui vocês podem ficar vendo, revendo pra ver todas as diquinhas de como lidar com ansiedade e para entender também, reveja os sintomas, para você entender o que é que você sente, ao longo de quanto tempo que isso está acontecendo. Se já faz 6 meses, já é hora de procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, né? E aí ele vai identificar se você vai precisar ir a um psiquiatra ou não, entende? Mas você busque ajuda se você tiver já com um transtorno de ansiedade. Até se você tiver dúvidas se tá ou não tá, procure ajuda também. Só vai facilitar a sua vida, né? E aí procure praticar as coisas direitinho, as regrinhas, as técnicas que a gente falou, principalmente de respiração diafragmática. Não espere sentir e estar com um transtorno, estar com um problema mental para poder fazer alguma coisa para se cuidar, não. Se cuide como um método preventivo, né? Use prevenção na sua vida, em tudo, em todas as coisas. E, gente, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar para os irmãos um versículo que é muito conhecido, né? Que está lá em Filipenses 4:6, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então que vocês parem para pensar nisso. Eu sei que também é muito difícil descansar em Deus, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. Mas é aquela questão, a gente tem que orar, fazer a nossa leitura bíblica, que acalma bastante também, e jogar aos pés da cruz, sabe? E viver, né? E curtir o que a gente pode curtir, facilitar a nossa vida, porque só Deus pode fazer isso. Então, se Ele deu esse conselho, se Ele falou isso na palavra dele, por que a gente não vai seguir, né? Quem melhor pode cuidar da nossa vida? Quem melhor pode cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, do nosso futuro, né? Então, para que se preocupar? Se você sabe que Deus cuida de você. Eu sei que é muito difícil da gente internalizar isso quando a gente está passando por uma situação mais difícil, como tem muita gente passando agora, nesse período de quarentena. Mas se a gente focar direitinho, praticar a leitura bíblica diária, né? Oração e súplica mesmo, e praticar o exercício da gratidão, a gente vai ser muito melhor, a gente vai se sentir muito mais feliz, muito mais tranquilo. O exercício da gratidão é maravilhoso. Todos os dias você pode fazer, escrever 3 motivos para ser grato, todos os dias. Tem muita gente na clínica que acha isso difícil, que diz, mas Rebeca, eu não consegui pensar em nada. Gente, só o fato de você acordar, de você ter algo para comer, de você ter água na sua casa para tomar um banho, sabe? De você poder fazer um lanche diferente, de você poder conversar com a sua família, estão todos bem, estão todos vivos. Tem muito motivo para agradecer. Então, esse exercício de gratidão vai te ajudar a perceber tudo de bom que você tem na vida. Então, enquanto os pensamentos positivos aumentam, os negativos diminuem, sabe? É a questão do foco. Então, se você quiser também praticar esse exercício de gratidão, é muito bom, é muito válido. 3 motivos para agradecer todos os dias. Aí você vai lá e escreve e você vai perceber que com o tempo a sua mente vai ser outra, sabe? Suas angústias só vão aparecer realmente quando tiver motivo, né? Então, eu também me coloco à disposição dos irmãos para tirar alguma dúvida. Se vocês quiserem que a gente converse melhor sobre outros assuntos, vocês podem deixar no comentário aqui embaixo do vídeo, ou então falar comigo no WhatsApp, que a gente vai tentar elaborar um conteúdo legal, mais simples, né, de entendimento, para falar aqui para vocês, tá bom?
Boa noite, meus irmãos. Se cuidem e fiquem na paz do Senhor. Amém? Beijo.